A gente não fala mal de igreja nem de pastores. A gente fala mal de lobos, de falsos ensinos. Isso aí. Para proteger a igreja, os pastores, os irmãos. E todo o Novo Testamento, você tem os autores do Novo Testamento abordando o tema. Se falar do Senhor Jesus, como ele lidou com os falsos líderes fariseus, aí é de lavada, né? Agora, se você fizer uma experiência simples nas Escrituras, o Novo Testamento tem livros que só tem um capítulo. Lê só esses. Aí, olha, a gente está no Apocalipse, né? Passa um pouquinho para trás, você cai em Judas. Judas só tem um capítulozinho. Pequenininho. O cara só tem um capítulo. E sabe o que ele quis escrever? Olha o que diz a palavra a partir do verso 3 de Judas. Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé. Então, olha só. Ele pensou assim, eu vou escrever sobre salvação. Enquanto ele ia escrever sobre salvação, ele pensou assim, eu preciso escrever a esses irmãos para eles lutarem pela fé. Aí ele segue dizendo que uma vez por todas foi entregue aos santos, pois certos indivíduos cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformaram em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o único soberano e Senhor Jesus Cristo. E aí ele segue metendo bronca. Olha só, o Judas só tem uma... E aqui não é o Judas... Não é o Iscariote. Não é o Iscariote. É o irmão de Tiago, possivelmente o irmão do Senhor. Então, o cara só tinha um capítulo para escrever. Ele pensou, vou escrever sobre salvação. Aí ele fala, eu precisei escrever para vocês sobre os falsos líderes religiosos e como vocês precisam defender a fé. Aí você volta um pouquinho, 3 João. 3 João, a epístola só tem um capítulo. Ele faz a saudação, assim como Judas, né? No início das cartas você tem a saudação. Aí a partir do verso 9 diz, escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida, por isso, quando eu for aí, farei com que ele se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. E não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e expulsa da igreja. Meu Deus. Isso está acontecendo hoje. O cara só tinha um capítulo para escrever. O apóstolo João. Judas só tinha um capítulo para escrever. E ele escreveu isso. E os irmãos na internet me interrompem e dizem assim, pastor, prega o evangelho, prega a palavra de Deus. Fala, irmão, se eu pregar, você vai aguentar ouvir? ou você vai falar para João, não prega isso não. Ou vai falar para Judas, você fez errado, deveria continuar escrevendo sobre salvação e não exortar os irmãos sobre isso. Meu Deus. Nós temos a palavra da salvação, a palavra da graça, mas o Novo Testamento é recheado desse conteúdo que ele deve ser levado em consideração e de extrema importância, porque você tem livros, assim como 2 João, que você também só tem um capítulo. Depois da salvação, João diz, porque muitos enganadores têm saído o mundo afora, os quais não confessaram que Jesus Cristo veio em carne. Esse é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. E se alguém for até você e não levar essa doutrina, nem o receba em casa, nem lhes dê boas-vindas, porque aquele que faz isso é cúmplice. Meu Deus. Se a gente avançar aqui, pastor, covardia, se você pegar o livro de Gálatas, ele inteiro trata do tema.